Olá, muito bem-vindo! Está começando mais um Naipe de Atleta. Eu sou Alê, futuramente ex-calvo Lopes, e estou aqui para trazer para vocês o melhor conteúdo sobre transplantes capilares. Hoje a gente vai falar do Everton Ribeiro. Mentira! Hoje vamos falar sobre tatuagens, um assunto que eu gosto um pouquinho só, mas antes eu tenho dois recados. Primeiro, deixa seu like, já deixa seu comentário, já se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo do YouTube do Esportudo. E o segundo é, roda a vinheta! Bom, a tatuagem é uma prática milenar, apesar de não se saber exatamente em que momento da história que ela surgiu. Existem registros de quase 5.000 anos atrás, desde o Egito Antigo e os povos antigos da Polinésia, que já usavam essa prática para determinar que uma pessoa pertencia a algum tipo de grupo social ou religioso. Essa prática ela se estende em várias culturas simultaneamente em diversos momentos da história humana. Um fato interessante é que a tatuagem no Japão, ou irezumi, chegou até a ser proibida mais ou menos no século XVIII, durante o Império Meiji. Basicamente, o Japão vinha tentando se aproximar da cultura ocidental e considerou a tatuagem, que já era uma tradição milenar, que contava histórias sobre famílias, histórias que definiam a cultura do Japão dentro de peças corporais que se traduziam nas costas inteiras ou no braço inteiro, começaram a ser banidas justamente pelo imperador considerar isso uma prática bárbara. E esse movimento de proibição da tatuagem, apesar de ter esse ponto principal no Japão, foi quase que global e por muito tempo chegou a ser um tema estigmatizado ou até mesmo marginalizado, muito por uma forma dos principais grupos que controlavam a política e também a economia quererem marginalizar as pessoas tatuadas. Eu acho que tem muito também sobre uma certa demonização do individualismo, mais ou menos no século XVIII e XIX. E isso era muito retratado e difundido por Hollywood, com os principais vilões e os principais mau caráteres do cinema e das séries sendo pessoas cheias de tatuagem. Só que tudo bem, essa prática começou a se tornar cada vez mais comum, as pessoas voltaram a aceitar como sempre foi, mas ainda existe um certo estigma. Eu acho que a maioria dos grupos existem mais pessoas tatuadas do que pessoas sem tatuagem, então já é normalmente difundida. Mas qual a conexão da tatuagem com o esporte? Bom, uma história entre tatuagem e esporte que eu acho muito maneira da gente explorar hoje é sobre os Maori. Lembra que eu falei dos povos antigos da Polinésia? Então, um desses povos eram os Maori, que foram praticamente os descobridores da Nova Zelândia e foi uma tribo que soube se preservar e tem a sua cultura muito rica e muito viva até hoje. E uma parte da cultura Maori que é muito importante são as tatuagens. Os Maori fazem desenhos tribais muito específicos que até se popularizaram com o The Rock, que tem uma tatuagem parecida com o Maori, que todos os Bolander de academia começaram a fazer há um tempo atrás. Mas os Maori eles usam os desenhos tribais da tatuagem deles para contar histórias. Então pode ser uma história sobre a sua família, uma história sobre um guerreiro que venceu no campo de batalha. E isso se passa de geração em geração. E a Nova Zelândia, que é a maior seleção de rugby que existe, tricampeã da Copa do Mundo, tem muitos atletas que são Maori ou são descendentes de Maori. E em vários desses atletas você consegue ver essas peças específicas e essas tatuagens que são maravilhosas. Inclusive tem um gancho maneiro que dentro da Nova Zelândia tem a seleção dos All Blacks, que são os jogadores de rugby da Nova Zelândia, e eles criaram os Maori All Blacks, que é uma seleção que joga jogos festivos e comemorativos. Então eles saem em tour ao redor do mundo jogando contra os principais times e seleções, e os Maori All Blacks são feitos justamente para celebrar a cultura Maori e manter ela viva. Então, para você ser convidado para participar dos Maori All Blacks, você precisa ter comprovadamente algum tipo de descendência Maori no seu sangue. Então é muito maneiro porque é uma seleção gigantesca de um esporte
que mantém muito viva a sua cultura, e isso engloba também a tatuagem tradicionalíssima deles. Uma outra história entre esporte e tatuagem que vale a pena a gente dar uma olhada é sobre as Olimpíadas. O Comitê Olímpico baniu qualquer tipo de atleta de ter uma tatuagem à mostra em seu corpo quando ele estivesse competindo. Isso só foi mudar na Olimpíada de Sydney nos anos 2000. Então foram centenas de anos e diversos Jogos Olímpicos que qualquer tipo de tatuagem era praticamente banida do esporte, e você, para poder competir, tinha que cobrir ela com alguma vestimenta ou com algum adesivo, alguma coisa. Não rolava competir tatuado. Só que o irônico disso é que todo atleta que compete nas Olimpíadas, todo não vai, mas quase todo, acaba fazendo uma tatuagem dos anéis olímpicos. A gente tem, por exemplo, no futebol, o menino Neymar e o Gabigol com tatuagem dos Jogos Olímpicos. A gente tem a Simone Biles, lenda da ginástica olímpica, que também tem essa tatuagem. A gente tem a Thaísa do nosso vôlei, a Kerry Walsh do vôlei de praia americana, brabíssima, também tem essa tatuagem. Então basicamente é isso, quase todo mundo que vai para as Olimpíadas hoje em dia faz uma tatuagem dos anéis olímpicos, mesmo considerando que até 23 anos atrás isso era completamente banido e rejeitado pela Comissão Olímpica Internacional. Eu trouxe aqui uma listinha com as tatuagens que eu elegi mais icônicas e marcantes dos atletas dos últimos anos. Então sinta-se à vontade para comentar, para sugerir qual tatuagem eu esqueci aqui. Eu acho que tem conteúdo para render mais uns 2, 3 vídeos a gente falando e analisando e zoando as tatuagens horríveis que alguns atletas têm. Em primeiro lugar, eu queria trazer aqui a tatuagem do Mike Tyson, a tribal que ele tem na cara. Além do Mike Tyson já ter tatuado o Che Guevara e o Mao Tse Tung, que já é um fato minimamente curioso, ele tem a tatuagem tribal no rosto dele, que até no Se Beber Não Case os caras zoaram com isso. Eu acho que virou quase que um ícone da cultura pop. A tatuagem no rosto do Mike Tyson, pra mim, entra aqui tranquilamente na nossa lista. A segunda tatuagem que eu tenho é a tatuagem que o Conor McGregor tem, num estilo tradicional no peito, que é um gorila que vem mais ou menos aqui do pescoço até o final do externo dele. Essa tatuagem eu acho muito, muito, muito bonita, e eu acho que também o cara ser um mala de primeira linha e ser extremamente midiático ajudou muito a isso virar meio que a marca registrada dele. Então eu também trago essa tatuagem aqui pra mim, que é uma das mais icônicas de atletas de todos os tempos. Em terceiro lugar, ninguém menos que Papai LeBron, com a tatuagem que ele tem nas costas, o Chosen One. Essa tatuagem é curiosa, porque quando ele era um atleta do colegial e ia pular direto pro draft da NBA, a Sports Illustrated, que é uma das principais revistas de conteúdo esportivo dos Estados Unidos, fez uma capa com ele que estava escrito Chosen One, e até o autor dessa capa, ele chegou a dar uma entrevista depois falando que ele ficou preocupado depois que foi publicado de jogar uma responsabilidade tão grande nas costas de um moleque, só que literalmente o LeBron honrou isso e transformou isso no mantra dele e fez essa tatuagem, que eu acho também muito demais e tem esse simbolismo que eu acho que deixa a história muito mais da hora. E a NBA por si só já rende um vídeo só analisando as tatuagens dos atletas da NBA. A gente tem as tatuagens do J.R. Smith, que é completamente coberto de tatuagem. A gente tem as tatuagens do Birdman, Chris Anderson, que ele tem 2 asas tatuadas, uma em cada bíceps, além das milhares de outras tatuagens que ele tem. Então, a gente pode fazer um naipe de tatuagens de NBA, comenta aí. E por fim, indo pro futebol, eu preciso falar sobre a tatuagem mais icônica da história do futebol. Dá pra puxar alguns ganchos, o Neymar tem algumas tatuagens que são horrorosas e algumas tatuagens que são feias, mas aqui a gente vai falar de uma tatuagem que é o ícone, atleta e tatuagem. David Beckham? Boa tentativa, mas não. Eu tô falando dele mesmo. Madison o Foda. Essa é a melhor tatuagem de todos os tempos, cara. Não tem jeito. E eu já deixo a minha recomendação. Assiste o Mad Show, trocando uma ideia com o Murilo no Fala Tudo com o Murilo Dias. Clica aqui, o link tá aí embaixo e já comenta lá pra ele. Vim pelo naipe de atleta. Bom, e é isso. É fato comprovado que a tatuagem eleva o estilo do atleta. Prova disso é o Messi, que obteve o molho depois de fazer as tatuagens. Eu vou deixar aqui o antes e o depois do nosso amado Messi.
E, cara, comenta aí quais atletas vocês querem me ver zoando as tatuagens e falando no próximo episódio. A minha recomendação dessa vez tem um documentário que chama LA Originals, que fala muito sobre tatuagens, sobre o estilo das tatuagens na Califórnia. Vale muito a pena, que traz essa conexão de esporte, música e tatuagem. E também a música, eu recomendo Big Sean, Wolves. Tem só uma barra que ele fala lá de tatuagem que eu acho massa e é isso. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência, pela atenção, pelo carinho e a gente se vê no próximo Naipe de Atleta. Fui!